A paz, meu amado irmão, minha irmã. Entramos hoje no dia 48 da nossa jornada bíblica anual. Estaremos lendo Êxodo, capítulo 28, 29 e 30. E o nosso tema hoje é o sacerdócio santo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilha, fale aquilo que toca a você na leitura do dia de hoje. Amém? Para quem não sabe, estamos seguindo o nosso guia de leitura bíblica anual, trabalho do nosso irmão Ludgero de Oliveira, lá da Igreja Filadélfia, na cidade de Londrina. Amém, meus queridos? Vamos lá, Êxodo 28 ao 30, vamos à leitura. As vestes sacerdotais. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Faça veste sagrada para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mintra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. A estola sacerdotal. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Faça também engaste de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. O peitoral. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos, para o peitoral. Faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então, passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro
e coloque-as nas duas ombreiras da estola sacerdotal abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que seja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peito, ou melhor, no peitoral do juízo, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. As outras vestes sacerdotais. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No peito dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada com a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você terá a túnica de linho fino, e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cintos e turbantes para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele, para a sua posteridade depois dele. A consagração dos sacerdotes, Êxodo capítulo 29. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro
E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então, pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como oferta movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É o holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão, até pela manhã, queime isso que sobrou, não se comerá, porque é santo. Assim você fará com que Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você, durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o alimento, o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar será santo.
as ofertas contínuas. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para a libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com vocês ali. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. O altar do incenso, Êxodo capítulo 30. Façam também um altar para queimar incenso. Façam-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. O pagamento do resgate. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos. Quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês, você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. A bacia de bronze. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através das suas gerações.
o óleo sagrado para a unção. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão no santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este e com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. O incenso santo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estóraque, ônica, gálbano e incenso puro. E com isso faça incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês, porém o incenso que vocês farão, segundo a composição destes, não o façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Amém. Nós vemos, irmãos, nesses textos, o quanto o nosso Deus é detalhista, começando pelas roupas, e a palavra diz para embelezamento, para a glória do sacerdote. Agora nós vemos aqui os utensílios, o óleo. Deus, ele sempre exige a excelência, a consagração, a santidade, quando se vai realizar um culto, quando a gente vai chegar na presença dele. Amém? Vamos então às leituras complementares. O chamado de Arão, Êxodo 28, do 1 ao 3. Diz assim: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. Deus é que chama ao sacerdócio. Vamos a Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 10, o santuário, Hebreus 5, do 1 ao 4, o ofício sacerdotal. Diz assim a palavra, Hebreus 5, do 1 ao 4. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo te traga a revelação, irmãos. Muitas vezes
Dentro da casa do Senhor, as pessoas não querem fazer diferenciação entre o que é santo e o que é comum, ou entre o sacerdote e o povo. O véu do templo sim se rasgou, mas Deus ainda levanta homens para serem sacerdotes na sua casa. Ainda levanta apóstolos, pastores, mestres, e são esses homens que intercedem por nós, que oram por nós. E como a palavra diz, eles devem ter compaixão, pois eles mesmos são fracos, são falhos, como todos. Isso sim, o sacerdote, o pastor, ele é um homem comum, porém chamado por Deus para prestar o serviço do culto ao Senhor e orar e interceder pela igreja. Por isso, ame o seu pastor, ame o seu apóstolo e ore também por eles. Amém? Vamos agora ao sacerdócio real em Cristo. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós vemos que todo crente é chamado ao sacerdócio real, a ser nação santa, povo escolhido por Deus para manifestar as obras de Deus. O resumo da leitura de hoje diz assim: Deus institui os sacerdotes para interceder pelo povo. O serviço sagrado aponta para Cristo, o sumo sacerdote eterno. Glória a Deus. Dá um check de leitura concluída do dia 48 e coloca nas anotações aquilo que tocou você nesta palavra e também comenta aí nos comentários. E o nome do Senhor é glorificado. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.